Muito bem, então, muito bom dia a todos. O tema hoje é o niilismo, né? O que é niilismo? Não é pergunta retórica, é para vocês responderem. Para mim mesmo. Por exemplo. Eu vejo como uma espécie de ceticismo, pessimismo, uma coisa assim. Eu identifico Isso, assim. né? Eu identifico assim. Formalmente, o que ele diz? Quer dizer, que no fundo é dizer pessimismo, por que pessimismo, né? Uma falta de crença em qualquer coisa. Isso. Então, os componentes do niilismo são, primeiro, não se pode conhecer nada. Ou pelo menos não se pode conhecer nada verdadeiramente. Né? Depois já voltamos a isso. Em consequência, você não pode conhecer nada. Óbvio, não se pode conhecer a Deus. Né? Exatamente. Você também não se pode conhecer a si próprio. Que mais? Nada tem um sentido. Nada tem um sentido. E, portanto, os seus atos são Amorais. amorais, exatamente. Não há um para que fazer nada. Então, se você não tem para que fazer alguma coisa, Não faz sentido. sim, e além disso, Você não faz? não, se faz. Afinal de contas, você precisa comer, você precisa tal, né? Se tem os mais variados impulsos que vêm de dentro de você. Então, você age em função desses impulsos, né? Se você está afins, por exemplo, de dar causar um impacto, o que você faz? Compra uma metralhadora, sobe no 10º andar e liquida todo mundo que está lá embaixo. Ou mata um monte de crianças da escola, etc. e tal, né? Ou seja, então, o segundo ponto é não há valor, não há valores. Valores são aquelas coisas em função das quais a gente faz algo, né? Pelo menos nesse âmbito. E se não há valores, também não há para a vida, nenhum, nem para o universo. Portanto, o mundo é caótico, Cruel. absurdo, cruel e, fundamentalmente, nojento. Né? O Sartre tem um livro chamado A Náusea, em que o personagem gradativamente é tomado por essa sensação de absurdidade do mundo. Olha esse negócio frio, indiferente, né? Nada concretizado, uma espécie de gosma cósmica. Tudo causa náusea. Muito bem. Isso é só uma corrente filosófica? Não vão me dizer que não houve momentos na sua vida em que você teve um pouco claramente essa noção, essa espécie de sensação perante o mundo. Né? De certa forma, é algo extremamente fácil de você assumir. Se quiser fazer, depois, se quiser depois teorizar e transformar numa teoria explicativa do mundo. Né?
Mas, quer dizer, em primeiro lugar, é uma espécie de coisa experimental. Uma possibilidade de posição da pessoa perante o mundo. Além de que, qual é a grande vantagem? Quando não há valores para orientar o que você faz. Tudo é permitido. Exatamente. Você pode fazer o que você bem quer. Né? Isso Você não tem culpa de nada. Claro que não. Né? Portanto, em tese, isso aqui faz o quê? Exatamente. Maximiza a liberdade. A liberdade absoluta. Né? Muito bem. Claro, né? Uma pessoa normal, que posição assume isso? Que ela faz quando sente isso? Tudo o que quer. Aí é? Na sua experiência, isso? Vocês sentiram isso um dia, tal, tudo deu errado, tudo funcionou mal, né, bateu a cabeça na porta ao abrir, tudo isso, tá querendo matar todo mundo, dia de fúria, tal, né? E aí, você começa a pôr em prática, é isso? Sim? Busca compensações. Claro que você não faz e não põe isso em prática. Tá bom, durante 15 segundos se chuta a porta de volta, tal, mas não é permanente. Você não diz, não, eu vou transformar isso no padrão para os meus atos. Quem aqui de fato já pegou uma granada de mão e explodiu uma escola? Acho que ninguém, né? Não precisa falar porque senão não precisa se autoacusar. Não precisa falar, tá gravando mesmo? Mas, professores, isso seria um extremismo, né? No caso, extremamente limite de probabilidade, mas talvez na grande maioria dos casos, essa coisa. Tem um fio condutor com a prática cotidiana de todo mundo em algum momento, com certeza tranquilo. Mas a tendência, pelo menos mais próxima disso, qual seja, como até algum colega colocou, uma fuga. Você busca a fuga na bebida, na festa, na beirada, sei lá. Na violência. Os prazeres, talvez, como forma compensatória, já é até uma coisa meio suicida. Tipo, bom, não tem moral nenhuma, então, já que tá ruim, mesmo, tá chutando lá. Isso é bem mais comum, só que não coerente. Não. Coerência ou não, aí é outra conversa. Né? De maneira coerente mesmo, dificilmente se encontra alguém que ponha isso em prática. Que as pessoas usem isso temporariamente ou por um período ou tal, de fato é muito comum. E, aliás, provavelmente é uma das principais razões para que os marxismos, os Nietzsche, sobretudo, né, e outros, Foucault e outros, por exemplo, estejam sempre, digamos, no século XX, tenham adquirido a importância que adquiriram. Né? Muito bem. Ok, então, quem são os caras? Onde é que você vai encontrar isso historicamente na filosofia? Nietzsche, sim. Que mais? Sartre. Como? Sartre, o existencialismo nihilista. Camus não. Camus é existencialista de modo de enxergar, inicialmente ele parte desse ponto de vista, né? Mas ele luta contra isso a vida inteira.
Quer dizer, ele faz o possível para desprovar isso. Quer dizer, pode-se dizer que ele era temperamentalmente nihilista, mas procurava superar isso. Com o estrangeiro, ele não escreveu um livro. Como? O estrangeiro, ele escreveu o estrangeiro, ele escreveu um livro. Ele escreveu? Quando ele escreveu o livro O Estrangeiro, ele foi totalmente nihilista, né? Ele foi totalmente Sim, sim. Mas a peste. A peste não é, exatamente. A peste, ele ele dá a descrição da peste que há um pouco da esperança, da fé que salva as pessoas. Isso. Exatamente. Ao contrário. E Saint-Exupéry, por exemplo, que você diria, não, pô, esse cara é demais. Se vocês leram alguma coisa além do Pequeno Príncipe, né, Voo Noturno, Correio Sul, qualquer outro livro desses, ou, sobretudo, Cidadela, quer dizer, é um cara que também começou com esse modo de ver e depois totalmente acabou com isso. Muito bem. Então, vamos lá. Primeiro os caras onde isso aparece. Os filósofos chamados céticos gregos. Que vão desde os grandes inimigos do Sócrates, que são os sofistas, né? Os que vendiam conhecimento por dinheiro, né? Até enfim, a corrente propriamente chamada cética, que diz, olha, não se pode conhecer nada e, portanto, né? Que mais? Sem ser propriamente filosófica, vocês ouviram falar dos Carmina Burana já? Não? Carmina Burana. Carmina Burana são as canções de Byron. Byron é um mosteiro da Alemanha, onde se descobriu mais ou menos no começo do século uma série de manuscritos de canções medievais. Canções que eram, na maior parte, de estudantes universitários. Ora, estudante universitário, o que você pensa? Né? Por exemplo, se passa perto da PUC, o que você encontra mais? Onde você encontra os estudantes? Na biblioteca. Claro, jovenzinho. Na taberna. Exato. Se vocês olharem lá, está cheio de tabernas em volta da PUC. Então, na maior parte, são canções de taberna. E várias delas são completamente nihilistas céticas, bem na tradição universitária. O que não significa que todos os que estavam lá tomando e pensando em aproveitar a vida, de fato depois seriam nihilistas ao longo da vida, né? Mas é um momento, o final da adolescência é um momento de negação absoluta, né? Ele fala de Schopenhauer também? Ou não? Schopenhauer não propriamente, embora ele esteja muito próximo, né? Muito bem, depois você tem Montaigne, por exemplo, que é bastante cético, né? 1500 para comecinho de 1600, França, né? Voltaire também não é. Voltaire, mais do que... Voltaire, em teoria, é um deísta, né? Aceita a existência de um Deus e aceita a possibilidade de conhecer. Na prática, ele ridiculariza absolutamente tudo. Então, né, pode-se dizer, formalização dessa corrente vem dada, o nome foi dado por Erich Jacobi, que não era começo de 1800, Alemanha, romântico, né? Que falava sobretudo
dos movimentos políticos destruidores. Quer dizer, aí você tem que pôr no contexto, né? O que tinha vindo logo antes de 1800, em termos Revolução Francesa, né? E dentro da Revolução Francesa, a fase do terror, que, né? Então, e a partir da Revolução Francesa, depois da conquista de Napoleão, o que há na Europa inteira? Uma tendência a destruir, tanto, por um lado, o Estado e, por outro lado, a Igreja, que se entende como apoiadora ou sustentáculo, o fundamento do Estado. Então, é dentro desse contexto que o Erich Jacobi fala de niilismo. Né? Todo o pessoal que quer politicamente destruir Estado e Igreja sem terem propriamente uma ideia clara do que pôr no lugar. Que foi o que aconteceu com a Revolução Francesa. Né? No começo se começou a dizer, não, vamos reformular o país todo segundo os princípios da razão. E como isso tudo funcionava muito mal, acabou-se caindo no terror, que precisamos eliminar os elementos que estão apegados ao antigo regime. Né? E depois, numa fase de marasmo total, de cansaço, de não conseguir mais fazer nada depois do terror. Né? Até que o Napoleão acabou com tudo. Né? Muito bem, mas o Napoleão era revolucionário no sentido de que ele reformulou, né? Por exemplo, todo o direito, que antes era baseado nas tradições locais, passa a estar baseado no Código Napoleão. E isso vai se tornando padrão para a Europa toda, exceto a Inglaterra. Né? Então, há toda uma preocupação, digamos, de refazer as bases e destruir para isso, primeiro destruir tudo que existe. Isso se perpetua mais tarde também com os marxismos, né? O jacobinismo e depois os marxismos, e, enfim, né? Sempre com essa ânsia de, primeiro precisamos destruir o que existe. Né? Muito bem, então, Jacobi cunha o termo, fala. Na gramática, tem um cara que fala das funções da linguagem, que se chama Erich Jacobi também. É ele. É o meu cara. O meu, é um desses grandes, esse é um desses grandes polipensadores, assim, né? Muito bem. Depois tem Erich Simmel, que é o primeiro a formular expressamente essas três coisas que a gente pôs ali em cima. Né? Primeiro, como não é possível conhecer nada, então também não há valores para orientar a ação, portanto, né, a liberdade, valor fundamental em toda a linha pós final da Idade Média, especialmente Guilherme de Ockham, dentro do nominalismo, né, que é a tendência de pôr o livre-arbítrio ou a liberdade substantivada como núcleo central do ser humano. E, portanto, tudo aquilo que de alguma forma limite a liberdade absoluta do indivíduo, né, é entendido como algo ruim, negativo, que precisa ser eliminado. E isso vai sendo feito sequencialmente. Né? Quer dizer, primeiro é a liberdade é o Estado, que através das leis ele limita a minha liberdade. Depois, a Igreja, que por falar da lei de Deus limita a minha liberdade, portanto tem que eliminar Deus. Depois, a moral,
mesma moral meramente humana ou natural, né? E, portanto, quer dizer, eu preciso eliminar a natureza, a própria natureza humana. Não sou mais o que eu sou. Eu sou apenas quem eu sou. Quem eu quiser ser. Né? Que é o caso que você tem do quê, por exemplo? Do feminismo e da ideologia de gênero. Você pode ser o que você quiser. Né? Se quer ser um poste, torne-se um poste. Quer ser um cachorro, seja um cachorro. Quer ser uma mulher, seja uma mulher. Né? Você pode ser qualquer coisa que você... Muito bem. E depois todas as tendências, digamos, que ainda estão em plano de ficção científica, que é a linha de que, né, como é que eu perpetuo o meu querer e a minha personalidade. Grava em CD ou em pendrive, grava num pendrive e põe num computador, então você passa a ser o computador. Isso é atacado por duas linhas, uma linha que é a de conseguir chegar a algo para o humano, pelo menos a uma inteligência, a toda uma coisa interna semelhante ao ser humano, e por outro lado você considerar, você conseguir substituir o corpo por um mecanismo. Tem um monte de limitações, etc. e tal, mas enfim, há um pouco essa tendência frankensteiniana presente em muitos cientistas. Né? Muito bem. Ok. Daí chegamos ao Nietzsche, né, que é o mais importante de todos, porque é o que formulou com mais incisividade todo o niilismo atual. Né? Então, qual é a linha dele? Primeiro, ele começa pelo quê? Teatro grego? Começa pelo teatro grego, tá? O teatro grego faz com que ele distinga entre dois grandes tipos do homem europeu, vamos dizer assim, né? Que ele chama o Faustino, o Dionisíaco e o Apolíneo. Né? O que é o Faustino ou o Dionisíaco? Impulsivo, passional, que se manifesta com violência, que se manifesta na explosão, que é o instintivo, sobretudo. Né? Repara que aqui já o instintivo, o animal no ser humano, está ganhando um relevo divino como tinha para os gregos. Né? Coisa que em toda a linha aristotélica e católica ocidental tinha sido muito tranquila. Quer dizer, isso aqui faz parte da estrutura nossa e você precisa montar no cavalo. Tem que domar o cavalo para poder montar nele. Pronto. Né? Então, já como o Nietzsche é um conflito permanente. Né? O Dionisíaco se opõe ao Apolíneo. O Apolíneo é o quê? Racional, sereno, dominador, claro, compreensivo. Né? Decadente. Decadente. Não necessariamente. Os dois podem ser decadentes. Né? O Dionisíaco quebra os valores e o Apolíneo concorda com essa quebra. Né? Então isso é uma análise tanto psicológica quanto social, vou dizer assim, cultural. Né? Propriamente na vontade de poder,
que ele fala? Que é o mais forte. Ele retoma o termo niilismo e diz: primeiro, não é possível saber nada com objetividade, nada de verdadeiro, porque não existe um mundo com relação ao qual isso aí possa ser comparado. Conhecimento é impossível porque não há um mundo. O que você responde a isso? Negou o gato, né? Negou o gato, como diria o Chester. Sim, mas e aí? Aí você pergunta, e essa é uma afirmação objetivamente verdadeira? Já que não há um mundo com o qual você pode comparar, você pode ter alguma base para essa sua afirmação? Exceto o seu nariz? Né? Quer dizer, aí você cai no de sempre, isto é, né? A verdade é gerada segundo o seu gosto. Mas de quanto que realmente é a idade que ele está falando isso? Ele fala isso depois que veio a destruição do Estado Antigo e fazer em cima da razão, que aí a razão é uma relativa. Ele não tem muito de político, não tem nada. Ele é totalmente aquilo que se chamaria um homem estético, quer dizer, ele gosta do grego, né? E faz, por sua vez, uma espécie de digamos, monta toda uma teoria que pretende ser anti-hegeliana, mas que é profundamente influenciada pelo hegelianismo, para poder, em cima do que ele sabe de teatro grego, que é bastante. Ele é muito bom em termos disso, né? Mas a teoria dele, no momento em que você quer transformar essa teoria em explicação geral do mundo, claro que dá zica, né? Muito bem, se não existe um mundo, também não existe Os outros. não existem os outros e, sobretudo, não existe o outro, não existe Deus, né? Não tem um mundo, não posso afirmar nada sobre Deus. E olhando para os seus contemporâneos, ele diz de fato, quer dizer, se esses caras aqui se dizem cristãos, então Deus morreu. Né? Primeira, não há verdade. Deus morreu. Tudo isso falado de uma maneira, né, sempre dramática. Ele adora uma espécie de grande discurso retórico, né, com grande pompa e circunstância. Né. Depois, O homem que faz a sua vontade, o homem toma o lugar de Deus. talvez não, porque ele tem consciência de que o homem é limitado, né? Mas pelo menos pode se erigir em Deus do seu âmbito, isso sim, né? Se ele conseguir se transformar em super-homem, aí ele vai impor a própria vontade nos outros. Isso, Os outros exatamente. Os escravos, ele é o mestre. Isso, exatamente, né? Então, os valores não têm fundamento. Real, portanto, eu crio os meus valores. Eu crio. E se eu crio os meus valores, eu preciso do que para impô-los aos outros?
Força. Fora com essa moral de escravos que é a do cristianismo. De vocês, ovelhinhas imbecis, que se limitam por terem medo de viver. Tá? Tem medo de viver. Né? Por isso que vocês se submetem a códigos de regras impostos que os isentam de tomar decisões. Tenham, como já dizia bem antes, o Kant com relação ao conhecimento. Sapere aude, ousa saber, agora ousa querer. Quebre, o homem superior é aquele que pisa os inferiores, anda sobre eles e faz com que eles se encaixem dentro do seu querer. Lembra alguma coisa? Lembra muita coisa, certo? Só fala de saber. Lembra, tá falando Heidegger. Tá falando Heidegger. Não, Heidegger, não pode Heidegger. Só falta o Heidegger. Exatamente, faltou Heidegger só. Depois o Tler. É Marx que estava falando. Não, Marx menos. Marx é o ser humano perfeito, o novo homem, depois para os russos o homo soviéticos, ele será criado pela eliminação da propriedade. Né? A propriedade privada tornará todos iguais e, portanto, superiores. Não há, em tese, a dominação da ditadura do proletariado está destinada a desaparecer e a dar espaço para o quê? Exatamente. Né? Muito bem. Como é que se dará na prática essa passagem dos valores burgueses, cristãos, decadentes e nojentos para esse novo estado em que a humanidade, enfim, estará livre? Se dá através do ceticismo, do niilismo, da negação de todos os valores. Então, eles têm uma certa esperança numa sociedade melhor? Ele diz, se com a difusão do niilismo, total negação de tudo, é que há uma certa possibilidade, que ele não disse, ele só diz que vai acontecer. Ele faz a história dos próximos 200 anos. Né? Em que o niilismo penetrará na sociedade e destruirá todas as morais vigentes, né? E todas as certezas vigentes. Então, se isso se der, talvez haja a possibilidade de que, enfim, a humanidade encontre o seu verdadeiro ser. Agora. Mas também para ele a história é cíclica, né? É um eterno recomeço. Não nessa obra, ele não insiste muito, mas sim, ele já tinha chegado a isso lá na Suíça. Né? Ele resgata alguma coisa do budismo? O budismo ele só considera um terceiro tipo de humanidade, que é o tipo oriental. Né? Tem o fáustico, ou o dionisíaco, tem o apolíneo e tem o oriental. E o oriental, ele responde a todas as dificuldades da vida e do mundo, se retraindo para dentro de si e negando a existência desse mundo. Que, no fundo, sem que ele dê muito valor a isso, ele assume um pouco essa atitude. Porque ele tem medo de tudo, né? Não à toa que depois pirou, né? Isso não seria mais... Em geral, a grande violência verbal e ideológica é sinal de um profundo medo interno, de uma insegurança, de uma inferioridade interna terrível. Né?
E no caso do Nietzsche era isso, se dizia. Isso não seria mais propriamente schopenhaueriano, no sentido de Nietzsche não desprezaria essa postura de fuga do mundo? Nietzsche não Ele desprezaria... prevê, mas ele critica, mas ao mesmo tempo ele não escapa disso, porque ele nunca tomou nenhuma decisão nessa linha, ele nunca foi o super-homem que ele preconizava ou queria ser. Ele mesmo nunca teve coragem de se declarar a mulher que ele amava, sempre ficou assistindo a ele mesmo ser corneado por ela, com diversos, né? Nunca teve nada, né? E no momento mesmo em que ele mergulhou na loucura, foi lá abraçar-se num cavalo em Turim que o cocheiro estava chicoteando. Ele, logo antes de cair, ficar inconsciente e perder toda a referência, né? Muito bem. Então isso. Então, os próximos 200 anos assistirão a maior revolução de todos os tempos, que é a revolução cínica, a revolução nihilista, né, que destruirá absolutamente todos os valores. Confere ou não? Não sei se confere no sentido, mas sem sombra de dúvida, teve enorme papel, né? Quer dizer, ele mesmo ainda diz, o autêntico nihilista não é aquele que assume os princípios do nihilismo, mas é aquele que parte para realizá-los, parte para a ação. O nihilista é aquele que se dedica a destruir. A relação dele com o Wagner era mais ou menos assim, né? Ele achava que o Wagner ia ser o homem... O super-homem. E ele ficou bravo, o Wagner que se converteu. É. Quer dizer, isso sim está ocorrendo com uma frequência de fato melhor neste século, no século passado, né, do que em todos os anteriores. Em boa parte por quê? Não é que não houvesse, né, mas em ampla medida o que mudou? Os meios de destruição se tornaram muito melhores, né? Imagina você um imperador chinês que se dedicasse a algo semelhante ao marxismo no ano 250 depois de Cristo. De que ele dispunha? Espadas, arcos, flechas e lanças. Dependendo de quantos soldados tivesse, ele poderia fazer um pouco mais ou um pouco menos. Mas certamente não uma guerra mundial. Para que se possa fazer uma guerra mundial, o que se precisa ter? Dinheiro, submarinos, tecnologia. Por favor. O Estado Islâmico não usa meios piores porque não tem jeito? Porque... Basicamente, o Estado Islâmico lá do Kurdistão, Síria e tal, não é por causa disso. Né? E foi muito bombardeado, já perdeu muita coisa do que tinha, né? Do que tinha conseguido reunir. Agora, todo o movimento árabe, né,
Quer dizer, Chesterton tem um comentário muito agudo nessa matéria. Ele diz, niilismo é a atitude de todos os terroristas. Terroristas não agem por fanatismo, nem agem por uma causa positiva. Terroristas agem só porque eles têm um absoluto desespero e uma absoluta falta de sentido para a própria vida. E isso vale para os islâmicos também. É falso essa história de que são caras que são mártires no sentido tal. Os caras são, sobretudo, tirando criança, vai, né? Mas os caras são, sobretudo, caras que desistiram de conseguir construir algo positivo. E por isso resolvem desistir. E as 40 virgens? 40 virgens é uma imagem, que é como você dizer, não, os cristãos acham que vão ficar se banqueteando lá no céu. Mas o que isso Né? Quer dizer, por favor, dá uma chance, né? Ou vão ficar tocando harpas lá, né? De camisola, vestidos de camisola. Não, dá uma chance, né? Então, é uma simplificação desse tipo, não faz sentido. Também, desculpa, mas muçulmano não é imbecil, burro, tal, todos do começo ao fim, sabem a diferença de figuras de linguagem entre falar sério, etc. e tal, né? Muito bem. Então, tirando criança, que talvez ainda tenha essa pureza, em geral, um terrorista é alguém que desistiu de tudo e que, portanto, odeia tudo. Tem exatamente essa ideia de que o mundo é nojento e que o único jeito é destruí-lo. Sabem de onde vem primeiro o terrorismo israelense, quer dizer, onde veio o terrorismo islâmico? Há duas grandes fontes, tirando os empreendedores individuais, né? Americanos, etc. Né? Mas há duas grandes fontes de pensamento, vamos dizer assim, que são a russa e a alemã. A alemã fez aliança com o grão-mufti de Jerusalém e em geral procurou angariar todo o mundo islâmico em apoio deles contra os ingleses que os estavam combatendo no norte da África, né? E concretamente, como estavam perseguindo os israelenses, e os israelenses queriam fugir para a Palestina, então não Israel, mas era Palestina, em tese território inglês, eles fizeram aliança com o principal líder religioso islâmico de Jerusalém, né? E através dele se estabeleceu toda a corrente da resistência palestina à fixação de israelenses lá, né? Por sua vez, é bom lembrar, em geral a gente está esquecido, antes da criação do Estado de Israel, os próprios israelenses, os próprios, futuros israelenses, os próprios judeus criaram vários movimentos terroristas para combaterem os árabes. Antes, e para combater os ingleses que estavam de donos, vamos dizer assim, daquele pedaço, né? Eram os protetores, era um protetorado inglês na Palestina. Então, em geral, israelenses ensinaram um monte de táticas para os árabes de terrorismo, que por sua vez depois foram revertidas contra eles. Depois da guerra, né, depois de já terem sido devidamente formados na tradição nihilista germânica,
em geral, a quem os movimentos terroristas árabes, que além disso queriam aproveitar para eliminar, expulsar europeus, expulsar todo mundo e ficar só eles, né? Se voltaram para quem? Para ganhar ajuda e técnicas. Rússia, exatamente. E o Partido Comunista Russo tinha já nessas alturas pelo menos 80 anos de experiência em terrorismo. Bakunin, por exemplo, era um dos principais teóricos. Muito bem. Só para completar, essa história se repete também com os americanos. Claro. Porque eles treinaram os mujahidins lá no Afeganistão para combater os soviéticos. Exatamente. E aí depois os caras pegaram técnica de militar e viraram a turma do Osama Bin Laden, se juntou com os caras e foram exatamente uma outra linha. Mas é exatamente o mesmo modelo. E aí você voltou só para os americanos depois. É a profunda sabedoria da política externa. Muito bem. Então, essa é, de certa forma, a grande contribuição do Nietzsche, né? Que continua a estar causando trabalho. Quem ia falar? Das ideias para as ações, assim, por exemplo, o movimento surrealista e o movimento hippie, que está bem nesses 3 pontos. Assim. Simplesmente são pessoas que leram esses autores e vão querer colocar em ação, ou tem mais etapas aí da ideia se tornar uma realidade Tem cultural? mais coisas, por exemplo, tem o Thoreau, né, que diz, essa sociedade está podre, o negócio é voltar para a natureza, tente, né, viver em contato direto com a natureza, longe dos homens podres e corruptos. Tem um russonianismo assim nessa. Uma ervinha junto também para acompanhar. A ervinha é necessária para aguentar as agruras da vida, não é? Afinal de contas, nem é de ferro, né? Bom, Sartre, o existencialismo nihilista, né? Sartre é um grande metafísico, talvez a melhor cabeça metafísica dos últimos 500 anos, né? É quase tão bom metafísico quanto São Tomás. Com a diferença de que Foi pro mal. ele quer necessariamente, é um ato voluntário primário, né? Ele quer inverter tudo o que São Tomás disse, quer inverter a metafísica tomista. Então, por exemplo, não há natureza humana, aqui está pela primeira vez, a eliminação da natureza como fonte dos atos e ao mesmo tempo como limite para os atos humanos. Não há natureza humana, porque, profundo insight metafísico, não há Deus para concebê-lo. Natureza humana, por quê? Porque não há Deus para concebê-la. Para concebê-la. O que é natureza? Por isso que eu digo que ele é um metafísico genial. O que é natureza? Princípio de ação. Só? Assim? Tem uma espécie de motorzinho dentro de você que faz você agir. É isso. Não. Vamos lá. Você. Essência, substância ontológica, Claro, exatamente.
Quer dizer, natureza é a mesma coisa que essência. Natureza é o quê? As características basilares de um ente. De um ente, exatamente. Diferencia o ente de um ente de outros entes. Exatamente. Quer dizer, o que é você? Carbono, hidrogênio. Só? Basicamente, restringe o homem à questão biológica, mas um bicho. Tá bom. Então, qual é a diferença entre você e o chimpanzé? Nenhuma? Não, a concepção dele. Não, mas na sua. Óbvio, a capacidade de pensar, raciocínio, a capacidade de ter noção da própria morte, etc. Perfeito. Naturezas humanas, ontologia. Descreva a natureza humana, então. O único animal são somares. O único animal tem a consciência da própria morte. Por exemplo, isso não é estrito, mas vai, né? De fato, eu pedi escreva e não defina, tá bom. Em todo caso, quais são os dois elementos que você precisa ter? Animal é racional. Animal é racional, né? Pode até pôr antropóide ou chimpanzé racional, né? Não tem problema. Ora, natureza, portanto, implica o quê? Em termos de quantidade de carbono, nitrogênio, hidrogênio, fósforo e os cambal, entre você e o chimpanzé, né? Fica ordem. Ordem, exatamente. Você é um chimpanzé ordenado de tal forma que é capaz de raciocinar. Essa ordem implica sempre o quê? Alguém que ordenou, que bolou essa ordem. Implica um plano, um projeto. Mas ele fala isso? Não, isso é o tradicional, esse é o conceito tradicional de natureza e ou substância e ou conceito, né? O conceito é enquanto está na mente, essa ordem enquanto está na mente, e substância enquanto ela serviu para plasmar essa cadeira ou esse ser, e natureza enquanto ela ordena ou dirige o que esse ser pode fazer. Certo? Deu para entender isso ou tá? Tá. Então, qualquer ser humano normal vai partir primeiro da observação dos fatos, certo? Né? E dizer, bom, como é que se explica que existam seres que funcionam de determinada forma? Você vê uma televisão, o que se diz? Objeto nefasto. Tudo bem, mas nefasto por quê? Tem o Big Brother lá. Tem que ter o jogo do Grêmio. Derrotas do Grêmio. E aí? O que você... mais ainda, vamos lá, você vai para o interior da Amazônia, para uma área para as anavilhanas ou para uma área de floresta em que praticamente não encontra nada nem ninguém e de repente no meio de uma pedra você encontra uma televisão. Aí você diz, normal. Isso aí. Né? Geração espontânea, evolução. Sim? Sim ou não? O que se pressupõe necessariamente? E a inteligência humana, a inteligência humana que fez aquilo acontecer. Exatamente, e que possivelmente levou até lá. Agora, porque o cara levou uma televisão até lá, sei lá, mas enfim, né? É como você estar no meio da selva e aparecer uma cidade, não foi a chuva que esculpiu lá as coisas. Né? O ser humano que pulou tudo. Exatamente. Machu Picchu. Não foi, né? A geologia que fez. Não foi a geologia que fez aquela birosca, exato. O Chesterton tem uma imagem muito gráfica, quando a pessoa vê um gigante,
ele pensaria, a primeira coisa não é o que é isso, mas de onde veio, né? De onde apareceu isso aí. Exatamente. Né? Aí, então, se você olha para a natureza, você, com toda a honestidade, tem que pressupor o quê? Uma intenção, uma inteligência ordenadora, ou seja, alguém que faz esse negócio ser. Alguém que quis aquilo. Uma vontade Que estrutura. Exatamente. Uma inteligência que planejou e uma vontade que pôs em prática. Né? Só uma pergunta sobre isso, seria o design inteligente? É muito mais do que o design inteligente. O design inteligente é a aplicação disso para descrever meia dúzia de fenômenos que, enfim, por probabilidade não se explicam razoavelmente. Mas isso aí está além, quer dizer, a própria probabilidade né? Muito bem. O que o Sartre quer? Ele quer fazer exatamente o inverso. Não, eu não aceito que a natureza me diga isso. Eu não aceito que exista uma inteligência ordenadora, que exista um ser além de mim. Não aceito que exista Deus. Portanto, Não pode existir a natureza. não pode existir natureza. Não pode existir ordem na natureza. Ele tirou do bolso porque ele quis, exatamente. Quer dizer, o fundamento do raciocínio dele é um fundamento voluntário. E que, em certo sentido, né? Para não dizer infundado. É arbitrário, no sentido de que é dependente do arbítrio humano. Quer dizer, eu não quero que seja, não é, pronto, acabou. Tá? E senão eu bato o pé, tá? Premissa. Trabalhou com essa premissa e Exatamente. Ora, de fato, se Deus não existe, é uma besteira você falar em natureza. Então, o que você é? Você é o que você quiser. Você tem que assumir as rédeas do seu ser, do que o ser precede existir. A existência precede a essência. Antes as coisas são, depois elas podem ser ordenadas. E se a existência precede a existência? E se a existência precede a essência, então a existência é o tudo, existencialismo, tá? E a existência do ser humano se dá como? Como é que você assume as rédeas da sua existência? Precisa fazer um projeto. Querendo. A sua liberdade é absoluta. Por que ela é absoluta? Porque ela não tem nenhuma limitação, nenhuma regra que lhe diz para onde ela deve ir. E essa liberdade absoluta significa o quê? Isso já o dizia o Kierkegaard. Né? Não, tudo bem, entre outras coisas, posso tirar a minha própria existência. Né? Faz parte da liberdade absoluta. Né? Mas já o Kierkegaard dizia, se você, como ser livre, se põe diante de todas as possibilidades que você tem, o que você vai falar? Qual critério para escolher aqui? Você trava, exatamente. Você vai ter você está perante o abismo da possibilidade. Você se sente, né? Posso cair aqui numa espécie de mar no qual eu perco o controle sobre mim mesmo. Né? Então, se de fato você está perante o infinito das possibilidades, qual é a maior de todas que você pode tomar? Não sei. Não ser.
Exatamente. O máximo ato da liberdade absoluta é a negação da liberdade. E isso também é de uma genialidade metafísica profunda. Já vamos falar por quê. Fala. Assim, parece essa propor assim que o suicídio como agora você vai ser um cara livre, parece absurdo, né? Mas se a gente para pensar essa premissa que ele assume de colocar a vontade primeiro, né? A existência precede a essência, de colocar o fundamento do raciocínio na vontade. Agora, é mais ou menos o que se faz na filosofia tradicional, só que mudando o polo. Em vez de colocar na vontade, a filosofia coloca na razão. Isso. Faz um ato prévio de aceitação do mundo, e isso é uma escolha pré-racional. Em vez de ver, por exemplo, na Matrix, que a gente fala... a pílula azul e a pílula vermelha, não era isso? Exatamente. É possível conhecer. Então a gente faz esse mesmo ato, né? Só que ele inverteu. Isso, exatamente. Só que ele não inverteu o fato da existência preceder a essência, porque isso ainda é sintomado. Não. De certa forma, aquilo que torna a existência real, o ser real para São Tomás, é aquilo que o atualiza, passa da potência para o ato, é a essência. A essência atualiza o ser. É porque você é um aspecto do ser, você é uma coisa, você não é, você não define. Claro. Total. E aqui Exatamente. Acontece que você só existe enquanto você sendo, né? Enquanto você, não existe como uma espécie de ser genérico. Não há um ser genérico. Só há ser determinado. O que faz esse ser ser é a essência. Entendeu? Ou está muito grego? Se tiver muito grego, avise. Pode parecer tudo loucura assim o que ele está dizendo, mas... Não é. Então, é o que eu vou tentar dizer. E se a gente recordar que a alma é muito maior do que o corpo? Isso não faz durante pelo menos um segundo sentido? Não faz o quê? Algum sentido nessa chave, tudo bem que ela é anticristã e o que eu estou tentando trazer que a alma é maior do que o corpo é cristã, então é incompatível, mas curiosamente faz sentido uma coisa com a outra, né? Tem alguma coisa anterior que é a alma que é muito maior do que o corpo, que é, digamos, a sua natureza física, pelo menos. Sim, quer dizer, de certa forma, só precisa completar um pouquinho mais. Não precisa pôr em sequer em termos de alma-corpo, né? Não é o ponto central. Então, isso é absurdo só? Isso é só falso? Na verdade, uma dúvida que eu sempre tive em relação a todos os defensores do absolutismo, da liberdade absoluta. Um outro argumento bem prático. Inclusive, se você sair do âmbito individual e passar para o plano coletivo, a convivência em sociedade se torna impossível a liberdade absoluta. A premissa que eu acho que é tão óbvia que é autoexplicativa. Tirando as questões ideológicas, se é moral, burguês, o que for. A liberdade em qualquer sociedade. Vou usar a sociedade ocidental no nosso sistema jurídico, que é mais, vamos dizer assim, pelo menos sofisticado, codificado, ou jurisprudencial, sei lá, como o órgão se queira. Mas é um sistema jurídico. E, usando um pouco o conceito lá de Rousseau, a questão do contrato social, nesse ponto eu entendo que ele está correto. Para você ter liberdade, você tem que ceder um pouco de liberdade, para você ter uma fatia correta de liberdade para o trabalho. Essa simples argumento prático de vida coletiva, toda essa bobajada de liberdade absoluta, assim, como argumento prático, para você ver que é uma tremenda dúvida no meu ponto de vista. Todos, até em interpretação constitucional, se utiliza muito isso, nenhum princípio constitucional é absoluto. Todos são sopesados.
Tudo bem. Se ele sopesar. Mas, quer dizer, a resposta do Sartre seria a seguinte. Cai toda na prática, cai tudo por terra. Mas o argumento do Sartre seria o seguinte: e quem quer fazer parte dessa sua sociedade porca? Mas como é que você vive sem sociedade? Hã? Como é que você vive sem sociedade? Isolado em cima de um vulcão? Não, matando-me, foda-se a sociedade. Mas então a sociedade vai foder com ele, porque não vai ter como se Depois que eu estiver morto, cara, você não vai poder fazer nada. Ou ele estiver morto, né? Pelo Ou contrário. ele morrer, né? E eu acho que entre 10 contra 1 é uma questão numérica. Quem vai morrer vai ser ele. Não, mas é isso mesmo que eu quero. Te espera, acaba tendo Todos os romances dele, no final, o personagem principal, depois de chegar a esse tipo de noção, a esse tipo de ideia de fundo, né? E começa a fazer massacre à sua volta e a se matar no fim. Como simples e pura afirmação da sua liberdade. Só. O que é liberdade para ele? Depois, claro, tem as incongruências de sempre. O Sartre passou metade da vida lá tentando provar que a doutrina dele era compatível com o marxismo para tentar vendê-la para o Partido Comunista, que não aceitou, evidentemente. Né? O marxismo cultural é perfeito. O marxismo cultural, ele esse negócio de verdade absoluta, para ele é perfeito. Sim, mas também sempre dentro de limites, né? O Cioran é outro que defende isso até o último, só fala de suicídio. Cioran, que é um romeno, que está sempre por aí, mas quando você diz, bom, e prática, vamos, né? Não diga isso. Não, prática, você acha isso mesmo? Então, aplique. Mas eu já ouvi isso daí de amigo. Mas o maior, é que eu sou covarde, mas o maior ato de coragem é tirar a própria vida. Quem que se mata? No Demônios do Dostoiévski tem um personagem que passa o tempo inteiro contemplando a possibilidade de suicídio. Isso. E ele fica preso no dilema de falar assim, bom, mas talvez eu esteja tirando minha própria vida porque na realidade eu tenho medo de viver. E se eu tirar minha vida com medo de viver, eu não terei sido um homem, não terei realizado o meu suicídio como um ato máximo de liberdade. Então ele passa o livro inteiro desculpando esse Exatamente. dele. É um personagem muito sério, parece bobo, mas ele é muito sério. Porque ele chega a uma iluminação no final do livro. Ele tem um negócio assim. Esse personagem, ele, no fim, enfim, é claro que isso precipita o cara numa espiral descendente. Sim, evidente. Mas ele acaba sendo usado como instrumento dos outros. E eu acho que essa é a aplicação prática do niilismo, no fim das contas. Essa é a prática do niilismo. O mais esperto vai começar a tirar vantagem dos mais bons. O cara que estiver realmente tentando praticar isso vai ser usado pelo cara que afirma estar praticando, na realidade ele só quer... Exatamente. Essa é a prática do niilismo. O Jazz sempre coloca essa tipo de possibilidade entre o mártir e o suicida, na questão da entrega ao objetivo. Isso. Mas naquele livro do soldado americano que mata no ar, ele fala também alguma coisa. Os caras estão vivendo para a morte todo dia. E ele fala, você está fazendo isso que eu faço, você tem que estar pensando em alguma coisa além de você. Então, realmente eles estão muito próximos, mas um tem um fundamento de valor, o outro não. Agora, por que eu digo que esse troço é profundamente verdadeiro, por outro lado? Porque quando você escolhe, se dá um passo para frente, alguma coisa ficou para trás. Quer dizer, liberdade absoluta não temos, mas A gente tem o desejo dela. sim. E como é que você atinge? Escolhendo Ou perder. assim, se matando. Não é se matando, porque é imbecil isso. Quer dizer, você se matar no fundo, significa que você diz toda a criação é uma merda e eu também. O que é ruim precisa ser destruído. Eu sou ruim, portanto preciso ser destruído. Né? Agora, tenta enxergar, tenta inverter isso
para dizer o mundo é bom e eu sou bom, com limitações e defeitos. Você abraça a sua realidade. Talvez seja o ato mais de liberdade. O que é o maior ato de liberdade? Por exemplo, segundo o Concílio Vaticano II. Salto da fé? Salto da fé? Não. A superação de si mesmo, a autotranscendência. Isto é, sair de si. Aliás, não é só segundo o Concílio Vaticano II, é desde sempre. É o êxtase, o estar fora de si. Né? Quando é que, pela sua experiência, a sua liberdade se torna máxima? Na sua experiência. Você está amando? Quando se ama, exatamente. O que se quer quando se ama? Sem Deus. Você quer não ser você e sim ser o outro. Quer que a vontade que se realize seja a do outro. Você quer não ser livre para a liberdade alheia. O Raimundo Lúlio, século XIII, franciscano, maluco, absolutamente maluco. Se quiser, depois conto um pouco a história. Mas o Raimundo Lúlio tem uma frase que diz: amor é aquilo que torna livres os escravos e escravos os livres. Né? Que é exatamente isso. Quer dizer, o maior ato de liberdade, de fato, é morrer, não morrer fisicamente, mas morrer para si mesmo e viver para o outro. Parece que isso é meio verdade e teórico e que nunca se dá em vida nenhuma. O quê? Completamente. Né? Porque é sempre uma adequação, é sempre uma aproximação, entender a... Porque assim, porque o amor não é gostosinho, bonitinho. Não, pelo contrário, é morrer, é muito chato. É muito chato. Muito chato. Bom, tanto o conjugal, quanto o de sociedade, quanto todos os outros. Né? Obrigam você a passar no ralador de queijo, a ser detonado pessoalmente. Qualquer amor te destrói. Decente. Qualquer amor honesto. Né? E isso também vale para outro aspecto do espírito, que é a razão. Né? Segundo como é que chama o matemático lá? Pascal. Segundo Pascal, o maior ato da razão é perceber que há algo que está além dela. Portanto, a fazer o ato de fé. É totalmente análogo os dois, né? Muito bem, por isso que eu digo que o Sartre é fino, entendeu, né? Entendeu, só que não quis entender. O que ele colocaria, por exemplo, como ele responderia? Porque assim, eu fico pensando, se não existe Deus como causa, digamos assim, da essência, causa formal das coisas, como que ele explicaria, por exemplo, que existe uma... Se ele pode negar essa natureza humana, ele verifica que aparentemente existe alguma coisa parecida com a natureza humana. E certos comportamentos se observam até entre os homens assim, de culturas vastamente diferentes. E aparentemente os homens tendem a alguma coisa formalmente. Ele não responderia não. Ele respondeu assim: não sei, o que eu sei é de mim. Em mim eu observo isso. Você, não sei. Só que depois, evidente, é sempre a eterna incoerência. Quer dizer, se de fato os outros não têm
na natureza, por que cargas d'água eu dou uma de profeta ou de apóstolo e fico explicando para eles qual é o melhor meio de exercer a liberdade? Não, fica quieto então, né? Cala a boca, vai pra cama, vai tomar cerveja sozinho, tal. Né? Absinte. Olha, professor, eu insisto um pouco nessa questão, que até o Nietzsche, de todos os viagens dele lá, pelo menos ele tinha uma coisa que, em teoria, poderia ser aplicada na prática, porque ele defende uma espécie de autoritarismo, que é o fundamento da oligarquia. Não, ele odeia toda a autoridade. Não, mas quando ele fala que o objetivo maior tem que pisar em cima dos outros, então ele pelo menos coloca alguma forma de autoritarismo, incoerência nisso, para que isso se concretize. Mas essa ideia de liberdade absoluta, não só no niilismo, mas em vários outros momentos aparecem na história do pensamento humano, Sim. ele tem uma óbvia limitação. Prática, na prática, no social, no mundo. Não tem tempo, não tem não sei o que. O sol nasce todo dia, sabe? E volta e meia aparecem esses malucos com esse negócio de liberdade absoluta. Não existe liberdade absoluta. Pela simples causa, mesmo no mundo das cavernas, se você pegar a liberdade absoluta, você vai encontrar um outro mais forte que você, que daqui a pouco 2 ou 3 se juntam, te matam e acabou a liberdade. Entendeu? Por isso que... Então, assim, é idiota isso. Ele faz pueril, infantil. O cara tira um negócio da estacada do bolso, aí cria toda uma história de sexo atrás dele. Uma coisa, na essência, na origem, ela é falsa. Ela é um princípio totalmente errado. Agora, repara, e não é, né? Qual é a única maneira de você viver numa sociedade que é limitada e em que sempre uma porcentagem bastante grande das pessoas serão nocivas para você, né? Quer por serem invejosas, quer por te passarem para trás, quer porque não sei o quê, né? Ou seja, uma sociedade que tem um aspecto daquilo do que o Sartre dizia, que o inferno são os outros. Os outros. Né? Uma sociedade que, de certa forma, parece empenhada em te sacanear. Como é que você consegue viver a liberdade nisso? Não. Exatamente isso não. Isso é a desistência. Isso é entregar-se ao negócio. De certa maneira, é o único jeito que ele conclui a lei do negócio dele. Ele tornou um dúvida. E se você faz o contrário, isto é o que a gente dizia antes? Não, você... Incluídos os canalhas, incluídos os sacanas, incluídos né, os caras que ficam fazendo barulho no meio da aula que você está dando. Né? Inclusive, quer dizer, eu não quero aqui fazer uma espécie né, o cristianismo é o tudo, mas cá entre nós, qual é a única doutrina que deu com essa verdade? Amai os vossos inimigos. Os judeus já estavam individualmente, alguns rabinos tinham dado com isso. Mas é a única forma. Eles morrem sozinhos. Quer dizer... Eu não estava nem entrando na questão do cristianismo. Não, mas é que, qualquer sociedade, do ponto de vista prático... Ela cria a limitação, porque faz parte... Mas não é a sociedade, quer dizer, já é você. O primeiro obstáculo à liberdade é o meu eu. Né? Não são nem os outros. A primeira limitação sou eu, porque eu fico chateadinho, eu fico afrescalhadinho, eu fico nesse titi, eu fico bravo, eu fico dominado pela ânsia, pelo desejo, né? E porque o primeiro grande limitador sou eu. Né?
Além de que cá entre nós uma pulga que nem essa vai ter a pretensão de ser livre. Não? Pulga prepotente, pô. Essa aplicação prática lembra muito É como se uma formiga daquela lá na rua chegasse para você e dizia, eu sou mais importante que você. Aí você faz. Acabou, resolvido. É um absurdo do fundamento filosófico com essa premissa de que fala de liberdade absoluta. Não, por isso. Agora, o que você pode atingir, o máximo grau de liberdade concebível nesse mundo, é aquele que você concebe renunciando maximamente a si mesmo. Mas esse não é o E único. querendo maximamente aos outros. É ofensivo. Que é um suicídio bom, é o suicídio que esse sim funciona, é o suicídio real. O outro, quer dizer, você mete uma bala na cabeça, o que vai acontecer? Você vai dar um monte de trabalho para o pessoal da limpeza, para um coveiro e mais um, pronto, acabou. Uma vez. Não é? Quer dizer, grande porcaria. Se você pelo menos se mata num lugar onde possa, né, ninguém perceba nada, já ajuda um pouco mais. Muito bem. Mais alguma? Henrique, o Elogio da Loucura é uma obra cética? Elogio da Loucura? Se é cético? Não. É uma obra dessas assim de... Zoeira. Olhem a imbecilidade humana, como ela se... Né? Então ela não tem proposta de trazer grandes verdades, a não ser pela sátira. Assim. Não, ela não quer expressamente, é como, de certa forma, como a utopia. A utopia é para mostrar como o pessoal era imbecil. Cá entre nós, na Inglaterra do século XVI, mas como não podia falar, né, que o Henrique VIII estava lá, você põe em utopos lugar nenhum, num lugar banhado pelo rio Anidro, e você põe uma sociedade que é o oposto exato daquela em que você vive. Pronto. O Erasmo estava num lugar mais tranquilo, ou pelo menos mais confuso, então não tinha muito problema de censura, então ele podia descer a lenha direto. Uma obra de crítica social. Não de crítica social, de crítica humana, assim, né? Tome consciência da sua imbecilidade. Nem por isso não deixa de ser uma obra cômica também. Não, é divertido. É divertido. É. Muito bem. Aliás, esse pessoal é importantíssimo para a gente manter um mínimo de sanidade mental. Né? Graças a Deus, o Brasil leva tudo na piada. Senão estava todo mundo se matando por aí. Muito bem. Vamos almoçar? Estão todos convidados. Feijoadinha O com Bruno paga. Convidados. feijão com coiçar.